Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedor também do Cruzeiro, tá? Torcedora do Fortaleza, torcedora do Cruzeiro. Porque as mulheres têm que estar onde ela quiser, inclusive no futebol, né, gente? Então a gente tem sempre que falar também, desejar também tudo de bom pra mulherada aí no futebol, né? Ok, gente? Quero comentar com vocês aí sobre o Anderson Duarte. Por que eu tô falando sobretudo a vocês, torcedores do Laio e também torcedores da Raposa, né? Porque essas duas equipes brigam, na verdade, são as duas equipes que hoje brigam, na verdade, pela possível conquista, possível contratação, na verdade, do Anderson Duarte, menino, né, da canteira do Defensor Sporting, é um jogador que tem chamado bastante atenção já há uns 3 anos, desde quando ele tinha 16 anos, na verdade já chamava muita atenção, portanto uns 4 anos, né, já que ele tá com 20 anos agora, se não me engano. 20 anos, né, 20 anos. O Anderson Duarte é um jogador, assim, foi uma grande revelação, né, uma grande revelação, aí dentre muitas revelações que têm aparecido no futebol uruguaio nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Tem havido uma explosão de centroavantes, né? E centroavantes, atacantes, meio-campistas, mas sobretudo centroavante e também laterais, né? O Uruguai tem produzido muito esses jogadores aí. Desculpa, laterais não, volante, perdão. Tem produzido muito esses jogadores aí nos últimos 4 anos, pelo menos, né? 4, 5 anos. E o Anderson Duarte, ele se insere dentro dessa produção de qualidade, né? Um produto sofisticado da base uruguaia, sem dúvida alguma, esse garoto do time do Defensor. Defensor que já tem uma canteira muito, muito boa, foi uma referência aí para o futebol da América do Sul, não somente do Uruguai, durante muito tempo. Infelizmente passou por anos aí de dificuldades, né? Algumas situações bem difíceis, muito complicadas para resolver. Felizmente está conseguindo resolver e está voltando a aprimorar o trabalho na canteira. Nos últimos anos esse trabalho não era bom, contrariando tudo que foi feito, contrariando inclusive a tradição de ser uma das maiores canteiras da América do Sul, né? Não estava legal. Eu diria para você, uma exceção a isso foi justamente o Anderson Duarte. Temos outras, né? Mas em especial o Anderson Duarte. Um jogador que tem, ele é pequeno, tem 1,79 m, 1,75 m, alguma coisa assim. 1,75 m, né? Mas já teve uma medição que colocou ele com 1,77 m, né? Então tem isso aí, né? Como é um garoto, pode eventualmente mudar ainda nessa questão da altura. Se notabiliza por ser um jogador muito rápido. E um jogador que costuma tomar decisões também muito rápidas, né? E boas decisões. Um jogador que, submetido à pressão, consegue dar uma resposta bastante positiva. Então, nesse sentido, ele pode ser interessante? Pode ser interessante, sim. Para o Cruzeiro, sim. Para o Fortaleza, também. Quais são as demais características do Anderson Duarte? Vamos falar disso, mas antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, meus amigos e minhas amigas. 1xBet, que é uma casa de aposta aí monstruosa aí, né? Tá entregando agora para você que se cadastra lá, né, usando o link que está no comentário fixado, um bônus de primeiro depósito de até R$ 3.000. R$ 3.000, gente, é o bônus aí da 1xBet, tá? Além disso, é uma casa de aposta extremamente confiável, lá na Europa tida como a mais confiável do mundo e que não fica te enrolando, sabe? Quando você ganha o seu dinheiro, você pode pedir imediatamente o seu saque que ele cai na sua conta sem nenhuma burocracia, tá bom, gente? A 1xBet é uma gigante do mercado. Se é pra apostar, aposte pela gigante, meu irmão. Não fica perdendo tempo, não. Entendeu? Perdendo tempo aí com casa de aposta, não. Sabe, tem uns casas de aposta aí que se envolvem em problema e tal. Deixa isso de lado. Vamos apostar por uma casa de aposta aí, gigante, né? E não por uma casa de aposta qualquer aí, tá? Então, acho que é por aí essa parada aí que eu tenho que falar pra você. Aproveita aí, gente, ó, se liga aí, ó. Hoje vai ter o jogo do Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Pra mim é vitória ou empate do Galão da Massa, né? E Bahia contra Grêmio. É um jogo que, na minha opinião, sai no máximo um gol no primeiro tempo. Então, essas duas dicas que eu dou pra você aí, dessas duas partidas, tá bom, gente? Então, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloca o código promocional XJOSA pra você ganhar até R$ 3.000. Eu não consigo acreditar nisso, não. R$ 3.000 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Vamos então falar sobre o menino Anderson Duarte, que é um jogador, como eu disse, bastante interessante, da canteira do Defensor, que é uma canteira, como eu disse, problemática, mas que revelou o Anderson Duarte também, mais 2 jogadores muito bons nos últimos anos, como uma exceção aí à regra de um trabalho que não é dos melhores ultimamente, né? Andou recebendo proposta do futebol da Europa de baixo, né? Baixo clero, né? Não aceitou. A gente também percebe hoje uma cabeça muito legal desses jovens uruguaios, né? Mas parece que está na hora de sair. Está na hora de sair mesmo da equipe. E acho que
tanto o Fortaleza como o Cruzeiro seriam destinos muito legais para ele. Bem, eu acho que, sinceramente, para o Anderson Duarte, pensando no jogador, neste momento, o ambiente do Fortaleza talvez seja um ambiente de menos pressão. Ah, porque no Fortaleza não tem pressão? Não, não é isso, não é isso. É porque o Cruzeiro está hoje numa panela de pressão, né? O Cruzeiro está hoje com um trabalho incipiente, né, do técnico Seabra. O Cruzeiro ainda não sabe o que vai fazer com esse campeonato. O Cruzeiro, na minha opinião, está muito mal digerido neste momento pela SAF. A coisa não está legal. A própria relação da SAF com os técnicos que têm chegado e saído do Cruzeiro mostra muito bem isso aí. E claramente que isso respinga dentro de campo. Acho até que muitos resultados não são legais, porque problemas do clube acabam respingando, evidentemente, dentro do campo de uma forma ou de outra. Tirando isso, não há nenhum problema dele ser também um bom reforço para o Cruzeiro, porque ele seria um bom reforço para o Cruzeiro. Agora veja, se ele chegar ao Fortaleza, o Fortaleza já tem lá o seu camisa 9, né? Já tem o seu camisa 9, tem mais de um jogador para fazer esse trabalho, né? Então ele chegaria para pouco a pouco ser colocado para jogar, né? Com muita tranquilidade. Se ele for considerado um jogador para lado de campo, está sobrando no Fortaleza hoje jogadores para lado de campo, né? Tem mais de dois para cada lado do campo. Você pode questionar a qualidade desse aí, talvez não, mas tem mais de dois para cada lado do campo, né? De tal sorte que ele seria um jogador que poderia ser colocado para jogar pouco a pouco, ele poderia ter um processo de adaptação mais tranquilo do que seria no Cruzeiro, porque quando uma equipe ela não está muito bem, né? Então o ambiente não é tão favorável assim para um garoto que chega, exceto, né, se o clube fizer um trabalho legal de recepção para esse garoto aí, né? Esse trabalho, no caso, como nenhum clube faz isso, né, teria que ser feito pela comissão técnica. Ora, a comissão técnica, nós nem sabemos se ela vai continuar no cargo, se a equipe não conseguir, por exemplo, as 2 próximas vitórias nos 2 próximos jogos, pelo menos no Brasileirão. Vou até excluir, né, a competição da Conmebol, mas do Brasileirão, né? Então, a situação é complicada. Mas, assim, é só por isso, tá? É só por isso, porque claramente que não dá para questionar o valor de se chegar a um clube como o Cruzeiro, né, que é um dos gigantes do futebol mundial, né? O que eu estou falando é do momento das duas equipes. E o momento do Fortaleza é muito mais receptivo para um jovem jogador do que o momento do Cruzeiro, tá? Até porque isso também vai de encontro a um traço muito interessante, um traço muito específico, não necessariamente interessante, do Anderson Duarte neste momento. Bem, o Anderson Duarte é um jogador que ele nasce para jogar, né, pelo lado do campo. Na verdade, ele nasce como centroavante, e aí, quando ele vai para o sub-20, ele é colocado muito do lado do campo, né? Dentre outras coisas, porque havia jogadores ali para o setor, né? Para o setor ali, ocupar dentro da área como centroavante. Ele foi colocado do lado do campo e começou a funcionar muito bem. De tal sorte que ele passou a ser muito utilizado tanto pelo setor direito como pelo setor esquerdo. E ele pode entregar, portanto, como jogador extremo pelo setor direito, ele pode entregar como jogador extremo pelo setor esquerdo. E por que ele foi colocado do lado do campo? Ele foi colocado do lado do campo em virtude de ser um jogador muito rápido, né, que consegue conduzir a bola em velocidade e também com qualidade, né? Mas à medida que a equipe do Defensor começou a ter problemas com camisa 9, ele foi colocado também de camisa 9. E aí ele reforçou aos olhos de todos aquela convicção que de fato ele também é um centroavante. Apesar da altura dele, que não é das, né? É um centroavante, é um jogador que consegue fazer um trabalho muito legal como 9, mas um 9 moderno, não é aquele 9 de pivô, aquele 9 clássico, é um 9 moderno de movimentação. Então ele tem esse traço aí. É um típico 9, mas um típico 9 de movimentação e não um 9 das antigas, tá? Então o que ele oferece? Ele oferece esse trabalho aí, essa polivalência. Você pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito, pode jogar centralizado como camisa 9 e pode jogar também como segundo atacante, tá? Para você, o que é melhor? Apesar da decisão muito rápida dele, quando ele está ali no entorno da área, eu acho que ele funciona ainda melhor como um jogador pelo lado do campo. Mas nos dois casos, tanto para ser camisa 9 como para ser também um jogador de lado de campo, eu acho que o Anderson Duarte funciona. Pelo menos sempre funcionou na carreira dele. Bem, esse jogador, gente, para vocês terem ideia, ele era considerado tão relevante que ele foi para a seleção uruguaia. Uruguaia sub-15, sub-17, sub-20... sub-23 teve convocação também e já teve convocação para a seleção principal do Uruguai também, né? Então já passou por todas as seleções do Uruguai desde o sub-15, né?
colocando aí também a Sub-23, que é a seleção olímpica, e também a seleção principal. No Sub-20, Mundial Sub-20, foi um monstro, né? Sul-Americano Sub-20, enfim, um jogador Sul-Americano Sub-17 também, um jogador muito decisivo, né? E muito incisivo quando está ali perto da área, né? É um jogador que finaliza muito bem, né? Também a finalização dele é, olhando para no caso do Fortaleza, é muito padrão Iago Pikachu, né? Um jogador que finaliza muito, com muita qualidade. Então, nesse sentido, para o Fortaleza seria um reforço interessante. Realmente seria um reforço interessante, tudo em tese, claramente. Para o Cruzeiro, também seria um reforço interessante. O Cruzeiro está precisando, na verdade, investir em jogadores. Se ele chegasse como 9, ele já tem um 9 ali no Cruzeiro, que é o Gininho, que continuaria como titular, e possivelmente, né, o Seabra colocaria este jogador, esse reforço, como um jogador pelo lado do campo. E eu acho que funcionaria. No Cruzeiro eu vejo muito mais ainda do que no Fortaleza um jogador pelo lado do campo, né? Por quê? Porque apesar do Fortaleza ter mais opções pelo lado do campo direito, por exemplo, do que o Cruzeiro, né? Eu acho assim que no Cruzeiro tem um 9 que não dá para tirar, né? Não tem como tirar aquele 9 de lá, incontestável. E acho que naquele setor, lado do campo, o Cruzeiro está precisando de muita qualidade. Qualidade não falta para o Anderson Duarte. Dito isso, importa também reconhecer que é um jogador que neste ano, nessa última temporada, ele não conseguiu entregar tudo o que se esperava dele, né? Então aquilo que ele vinha fazendo antes, parece que ele sentiu um pouquinho. Houve também muita conversa de que ele sairia para o futebol da Europa. Isso não aconteceu. Isso também interfere ali na mente do jogador, né? Isso pode também responder pela qualidade do jogo dele, que não foi tão alta assim como na temporada anterior, mas é um jogador que tem muita qualidade técnica e evidentemente que ele não foi bem em virtude de circunstâncias que podem perfeitamente não aparecer no novo clube dele, né? Então, em teoria, é importante notarmos, portanto, isso aí. Não teve uma temporada muito boa, mas foi somente essa última, tá? Todas as outras foram realmente muito acima da média. E essa temporada que não foi muito boa, não é que foi ruim, é que não foi à altura daquilo que ele vinha jogando antes, tá? É um jogador, portanto, que eu acho que em teoria poderia ser um ótimo reforço sim para o Fortaleza, assim como também um ótimo reforço para o Cruzeiro. Então, qualquer uma dessas equipes que contratar, em teoria, estará contratando um belíssimo jogador, na minha opinião, por um valor até muito baixo, porque ele pode sair aqui do futebol do Brasil, partindo de Fortaleza e Cruzeiro para o futebol europeu, por muita grana, de tal sorte que pode entregar para o Cruzeiro, o Fortaleza, não somente um lucro futebolístico, como também, em pouco tempo, um lucro financeiro. Tá bom, gente? É isso, é isso.